bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para as dicas do caderno 2. Hoje nós vamos ver as dicas para estudar o caderno 2 de Sociologia. Espero que estejam todos bem. Vamos ao trabalho. Vamos lá. Aqui, já. Ok. Livro 2, né? Unidade 1, conceitos fundamentais. Primeiro conceito importantíssimo da unidade 1 é o conceito de cultura, tá? Que é uma produção exclusivamente humana. Dê bastante atenção a este conceito de cultura, ao estudo da cultura. Nós estamos introduzindo aí a chamada antropologia, que é uma área das ciências sociais que estuda exclusivamente a cultura, né? Depois, para estudar a cultura, a gente vai perceber que existem duas formas básicas de se trabalhar essa leitura cultural: o etnocentrismo e o relativismo cultural. Então, são formas de análise. Bastante atenção também na diferenciação entre essas duas formas de conceber a realidade cultural. Tá? Depois, o conceito de cultura de massa, que é uma cultura produzida em larga escala, né? Então, atenção, por que se produzir cultura em larga escala? Que vai resultar no que a gente chama de indústria cultural. Ou seja, como a cultura produzida em larga escala se transforma em mercadoria. Então, a cultura é vista como mercadoria, certo? Ora, próximo passo, se é mercadoria, é para venda. Vem o conceito de alienação, tá? E gerado pelo consumo em excesso, que na verdade é o consumismo, aquele consumo que vai além do necessário. Tá? Então, esses seriam os pontos fundamentais da unidade 1. A unidade 2 começa com a ideia das desigualdades sociais, o que é a chamada desigualdade social, né? Então, aí a gente vai ver que a sociedade ela é analisada, ela é organizada em formas segmentadas, né, em divisões, gerando o que a gente chama de classes sociais, quando a gente está falando de uma divisão econômica. E outras formas de agrupamento social, nós chamamos de estratificação, conceito muito usado por Max Weber, os estratos sociais, né? Bom, essas divisões vão apresentar, né, demonstrar, enfim, eleger as desigualdades. Né? Quando eu penso na questão econômica e das classes sociais, eu vou chegar à ideia de concentração de riqueza e a pobreza. Né? Então, os homens divididos entre quem tem e quem não tem, certo? Quando eu vou, uma forma de pensar os estratos sociais, né, eu posso pensar na questão da desigualdade racial, que eu posso dividir os homens pela questão étnica. Então, a gente vai trabalhar nesse momento a ideia de raça e de racismo. E uma outra forma de estratificação é a desigualdade de gênero, né? Mulher e homem. Né? Então, o que seria essa realidade? O papel social da mulher também cai nessa discussão. Na unidade 3, nós vamos trabalhar um pouco a questão da violência. Infelizmente, um conceito, né, com o qual a gente convive constantemente. Né? A violência e a formação do Brasil. Então, você vai ter nessa primeira unidade uma preocupação, nessa primeira parte da unidade 3, uma preocupação de entender o vínculo entre a história brasileira e a violência, como essas duas coisas andaram juntas. Né? Depois a gente vai entrar no conceito de violência urbana, né? E vamos aí ver alguns autores que se especializaram em estudar a violência urbana, né? E que vão explicar a possível origem dessa violência. Né? Aí a gente vai entender as formas de violência, como ela se manifesta. A gente vai entrar na violência contra a mulher, bastante destaque também para isso, e a Lei Maria da Penha, e o surgimento da Lei Maria da Penha. E, por último, o conceito de violência simbólica, pouco trabalhado, pouco discutido no nosso dia a dia, mas, na verdade, a violência simbólica nada mais é do que uma justificação dos privilégios daquelas classes ou daquelas estratificações geradas dentro da sociedade, certo?
E na unidade 4, a gente vai trabalhar a ideia dos movimentos sociais, né? Então, a gente vai trabalhar bastante o conceito de cidadania. A gente começa pela questão do direito, o que são direitos e quais as suas dimensões. Ah, tudo é direito? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo? Ora, vamos entender como se dá essa questão dos direitos. Aí depois a gente vai para o conceito de cidadania, né? E aí sim a gente vai verificar o que são direitos de cidadão, a relação entre Estado e direito, concessão e conquista. Nem todos os direitos são concedidos e nem todos são conquistados. A gente vive uma mescla disso, né? E a gente vai ver o estado de exceção, onde os direitos de cidadania foram cerceados, né, chamado Estado Novo, a Era Vargas. Então, a gente vai ver o fim das liberdades e a Constituição de 1947, né, o que ela traçava para a gente. Depois, a gente vai ver uma outra realidade de estado de exceção, que vai ser durante o governo militar, e a Constituição de 1967, e os chamados atos institucionais. Está muito na moda, neste momento, falar dos AIs. Né? O que são os AIs, como eles estavam organizados, né? Enfim, como eles se relacionam com a questão dos direitos, e com algumas dimensões dos direitos. Né? E, por último, a gente vai ver a chamada Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que está em vigor agora, e o processo de redemocratização e a incorporação da questão da cidadania para a realidade jurídica do país. Tá? Então, esses são os conceitos fundamentais do livro 2. Bons estudos e até o próximo encontro nosso. Abraço, gente! Se cuidem, tá? Se puder, fique em casa. Se puder, porque se poder pode, né? Respeite os protocolos. Tá? Existem pessoas que estudam, que estão buscando entender essa realidade. Portanto, a ciência não pode ser descartada dessa forma. Tá? Até o próximo encontro nosso.